Então, é isso, já iniciei a gravação, a tela está sendo compartilhada, e aí a gente vai aqui para a nossa aula de hoje, que vai ser só uma aula de exercício, né? Exercício envolvendo o conteúdo que a gente já trabalhou, que é basicamente vetores na cinemática, ou seja, como é que eu vou estudar o movimento de um objeto do ponto de vista da cinemática, e esse objeto, a gente supõe que ele esteja no plano ou no espaço. Então, eu já não posso mais trabalhar só com uma componente, a componente X, eu vou precisar trabalhar com a componente Y e a componente Z, tá certo? Só gostaria de reforçar o seguinte: lembre-se que o vetor no plano, só colocar aqui o título, né? Um vetor no plano, a gente pode sempre representar esse vetor, certo? Aqui está o eixo X, aqui o eixo Y. Então, um vetor que a gente pode chamar de qualquer letra, lembrando que para ser vetor eu preciso colocar a seta. Então, esse vetor, ele vai ter uma componente ao longo do eixo X, certo? Essa componente, eu vou chamá-la de AX, e ele vai ter uma componente ao longo do eixo Y, que eu vou chamar de AY, certo? Então, esse vetor, em termos dos vetores unitários, a gente escreve da seguinte forma: ele vai ter AX, versor I, né? Esse versor, o I com esse chapéu, indica que essa componente pertence ao eixo X, e no caso do Y, eu vou ter o versor J, certo? Quando a gente leva para números, é que a gente vê a relevância, certo? Desses versores I e J. Por exemplo, a gente poderia ter um vetor A, que teria 2, né? Ou seja, 2 partes ao longo do eixo X, e ele poderia ter 6 partes ao longo do eixo Y, certo? Poderia também ter um vetor B, que ele poderia ser 2J menos 3I. Observe que aqui eu inverti a ordem, né? Mas não tem problema, porque o que define a direção é o versor. Então, como aqui eu tenho J, mesmo que ele ele vem primeiro, mas o J quer dizer que esse 2 aqui é ao longo de Y, certo? E o menos 3 aqui é ao longo de X. Então, essa é a importância dos vetores unitários. Se a gente tiver no plano, ou melhor, no espaço, esse vetor vai ter uma componente a mais, que é ao longo do eixo Z. Não vou desenhar, porque é bem complicado, assim, eu acho complicado fazer essa representação. No espaço, assim, eu não tenho, como é que se diz, coordenação motora para fazer. E aí, todo vetor, seja ele o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor deslocamento, a gente vai precisar identificar 3 coisas, né? Três propriedades, digamos assim: o módulo do vetor, a direção do vetor e o sentido do vetor. O módulo do vetor, ele é definido como sendo cada componente deste vetor elevado ao quadrado, eu somo, né? Primeiro elevo ao quadrado, aí depois faço a soma e tiro tudo da raiz. Isso aqui é o módulo. Observe que aqui eu coloquei A com a seta, porque eu estou falando do vetor A, e aqui eu coloquei sem seta, porque aqui é o módulo, certo? E o vetor A está sendo um vetor genérico, mas se eu estiver trabalhando com vetor posição, por exemplo, então, além do módulo, do número que caracteriza o vetor, eu preciso também da unidade de medida,
certo? Que pode ser o metro, o quilômetro ou o centímetro, no caso do vetor posição. Se eu estiver trabalhando com o vetor velocidade, toda essa matemática aqui é a mesma. Calcular o módulo, representar o vetor, calcular a direção, calcular o sentido, mas o que vai mudar é a unidade de medida, que no caso da velocidade, do vetor velocidade, é o metro por segundo. No caso do vetor aceleração, é o metro por segundo quadrado, certo? Bom, a outra propriedade que a gente vai precisar encontrar aqui é o módulo, certo? A outra propriedade seria a direção. Como é que eu determino a direção? Basta eu pegar, ó, tangente do ângulo que esse vetor faz com o eixo x, porque aqui, ó, eu posso representar, melhor eu vejo, né, que esse vetor, ele faz um ângulo θ com o eixo x, né? A tangente desse ângulo θ seria o quê? Ó, cateto oposto, o cateto que está à frente do ângulo, que seria AY, sobre o cateto adjacente, que seria a componente AX. Então, se a gente estivesse calculando para o vetor A, nós teríamos 6 sobre 2, não é isso? Para o vetor B, nós teríamos 2 dividido por 3. O sinal, na hora de identificar a direção, ele não é muito relevante, mas ele é relevante na hora de determinar o sentido. Porque, sim, deixa eu só concluir aqui. Isso aqui vai me dar a tangente, né? Só que eu não estou interessada na tangente, e sim no valor do ângulo. Aí eu vou precisar utilizar a função inversa, que é o arco tangente, certo? O arco tangente de AY sobre AX. A gente pode pegar ou pelo Google ou pela calculadora. Na prova, como vocês não vão utilizar celular e nem não vão estar com nenhum aparelho, só a calculadora, vocês conseguem retirar dela, certo? Da calculadora científica. Acho que as calculadoras comuns não têm essa função. Então, determinei o valor desse ângulo, se é um ângulo de 20 graus, de 25, de 30, pronto, isso é a direção, certo? O sinal do ângulo vai me dizer se o sentido é horário ou anti-horário, certo? Então, o sentido ele vai ser tirado do sinal do ângulo. Sendo que ângulo positivo vai me dar um sentido anti-horário. Ângulo negativo vai me dar o sentido horário, ok? Então, são essas 3 propriedades que a gente vai precisar trabalhar. E aí, então, isso aqui é para um vetor qualquer. Dentro da cinemática, nós temos os 3 vetores básicos, né, que a gente trabalhou. Nós trabalhamos com o vetor posição, que a gente está chamando de R. Nós trabalhamos com o vetor velocidade. E o vetor A minúsculo, que é o nosso vetor aceleração. Então, cada um desses vetores, a gente pode definir um módulo, e eles têm uma unidade de medida associada, certo? E aí, dentro da cinemática, nós temos também o vetor deslocamento, certo? Que é chamado de ΔR. Vetor deslocamento. E aí, nós temos as equações horárias, certo? Primeiro, só lembrando que esse vetor ΔR
vai ser vetor posição final menos vetor posição inicial. Sempre que a gente tiver o delta, vai indicar essa variação, certo? As equações horárias, primeiramente a gente precisa lembrar que o vetor velocidade média, ele é ΔR sobre ΔT. Observe que o tempo, ele é uma grandeza escalar. Então, geralmente vai vir só o valor, 3 segundos, 4 segundos, 3 horas, algo do tipo. Mas já o ΔR, a gente já vai ter ali 2 ou 3 componentes, ok? Então, esse é o vetor velocidade média. O vetor aceleração média é ΔV sobre ΔT, onde esse ΔV, ele é também a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo vetor, ok? Então, todo o procedimento, toda essa soma, essa subtração, ela precisa levar em consideração esse caráter vetorial. Para somar ou subtrair, eu vou fazer as componente a componente, ou seja, as componentes X com componente X, as componentes Y com componente Y, e assim vai, certo? O que mais que a gente precisa relembrar? A gente definiu a velocidade média, a aceleração média, mas a gente tem também aquelas equações horárias, né? As equações horárias, elas são 4 equações, ou melhor, 3 equações, que elas envolvem aleatoriamente o vetor posição, o vetor velocidade instantânea e o vetor aceleração instantânea, certo? Então, a equação horária do vetor posição, ela é vetor posição final igual vetor posição inicial mais vetor velocidade vezes o tempo. Essa equação ela é válida para um movimento uniforme. Primeira equação horária. A segunda equação horária, ela é a equação horária da velocidade, que é vetor velocidade final igual vetor velocidade inicial mais o vetor aceleração vezes o tempo, certo? E a última equação horária é a equação da posição, mas para o movimento uniformemente acelerado, certo? Vetor posição final, vetor posição inicial, mais vetor velocidade inicial vezes o tempo, mais vetor aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, são essas três equações horárias, certo? E aí, a gente vai resolver uns exercícios nos quais a gente vai poder aplicar esse conceito, né, que a gente viu, ou seja, a cinemática em 2 ou 3 dimensões. Vamos aqui para o exercício, que até agora eu só fiz um compilado, né, do que a gente já viu. Exercícios. Ai, assustei. Exercício 1, vamos ver aqui. Assim que concluir a aula, eu já posto para vocês esse PDF. Um pósitron sofre um deslocamento, né, que é dado por, tem 2 na componente X, menos 3 na componente Y e mais 6 na componente Z. Esse é o vetor deslocamento, e ele termina com o vetor posição, dado por 3i menos 4j. Qual era o vetor posição inicial? Primeira coisa é a gente sempre anotar as informações que a gente tem, né? A gente tem um vetor deslocamento, que é dado por ΔR, 2i, menos 3j, mais 6k, certo? Esse é o vetor deslocamento. A partícula, ela termina com o vetor posição, que é dado por 3i menos 4j. Então, o vetor posição final
é 3i, deixa eu ver aqui, menos 4j, menos 4j. E aí é solicitado qual é o vetor posição inicial desse objeto. Aí a gente precisaria analisar qual dessas equações a gente poderia trabalhar, mas obviamente que é essa primeira, essa bem simplesinha aqui, que é a do vetor deslocamento, né? Porque o vetor deslocamento, ele é dado por vetor posição final menos vetor posição inicial. Como eu quero saber quem é o vetor posição inicial, eu vou só realocar aqui, ó. Vou jogar o vetor posição inicial para o outro lado, ele passa com sinal trocado, e aí eu vou ter vetor posição final menos o vetor ΔR. Agora é só substituir as informações que a gente tem. O vetor posição inicial vai ser quem é o vetor RE, o vetor posição final. Ele é 3i menos 4j, ok? Agora, eu vou repetir o menos aqui da fórmula, menos, e agora eu vou colocar aqui entre parênteses o vetor ΔR, que é 2i menos 3j mais 6k. Agora é só realizar a operação, componente a componente. Então, eu vou ter, 3i, tem um menos aqui fora, ou seja, 3i menos 2i, eu vou ter 1i apenas, né, positivo. O j, eu vou ter menos 4j, menos com menos mais. Então, menos 4j mais 3, menos j, certo? E o k só tem ele mesmo, né? E eu preciso levar em consideração esse sinal. Ou seja, o vetor posição inicial, ele é dado por i menos j menos 6k. E aí a gente mantém a unidade de medida, que nesse caso é o metro. Só isso que ele pediu? Só, né? Qual era o vetor posição inicial? Só pediu o vetor, não pediu módulo, não pediu direção, não pediu sentido. Então, está feita a questão. Vamos ver essa segunda. A segunda diz assim: o vetor posição de um próton é inicialmente RI, 5i menos 6j mais 2k. Após um certo intervalo de tempo, o vetor posição é menos 2, menos 2i mais 6j mais 2k. Calcule o vetor deslocamento do próton. Bom, a gente começa anotando as informações. Então, nós temos o RI, daqui a cor, azul. Então, a segunda, foi dado duas informações, né, que é o vetor posição inicial e o vetor posição final. O vetor posição final, ele é dado por menos 2 mais 6 mais 2, né? Menos 2i mais 6j. Deixa eu ver aqui novamente. Menos 2 mais 6 mais 2. Mais 2k. Tudo isso está em metro. Já o vetor posição inicial, ele é dado por 5 menos 6 mais 2. 5 menos 6 mais 2. Tudo isso em metro. E aí é solicitado o vetor deslocamento. É parecida com a primeira, né? Só mudou a grandeza que a gente precisa encontrar. O vetor deslocamento, ele é dado por vetor posição final menos vetor posição inicial.
E aí, basta eu fazer essa subtração, certo? Eu vou repetir aqui só para facilitarem para vocês na hora de estudar. Então, eu vou escrever todo o vetor posição final, vou deixar entre parênteses, né? Conta do sinal. Menos 2i, mais 6j, mais 2k, certo? Menos o vetor posição inicial. Vou colocar entre parênteses também, para não ter confusão com os sinais. Menos 6j, mais 2k. E agora realizar as operações. I com I, J com J, K com K. Então, aqui eu vou ter menos 2i, menos, né, aqui fora, 5i. Então, eu vou ter menos 7i, certo? Aqui eu vou ter 6j, menos com menos mais, ou seja, 6 mais 6j, vai dar 12j. E aqui eu vou ter 2k menos, tá aqui fora, mais 2k, ou seja, mais 2k menos 2k, que vai zerar. Então, o nosso vetor deslocamento, ele vai ter só essas duas componentes. Embora o vetor posição inicial e o vetor posição final tenham as três componentes, o vetor deslocamento, ele só tem essas duas. Deixa eu ver se pediu só essa informação. Foi só o vetor. Né? Não pediu o módulo, não pediu a direção e nem o sentido. Vamos ver essa terceira. Eu acho que é porque nos outros exercícios a gente tinha calculado bastante essa questão de módulo, direção e sentido, é por isso que eu não coloquei. Lembrando que essa lista aqui, esses exercícios, eles foram tirados da própria lista de exercícios, que está lá no sistema, certo? Deixa eu só pegar um remédio aqui e já volto, viu? E vou aproveitar para postar aqui o link para vocês assinarem a frequência. Eu já tinha postado, mas quem chegou depois não vê. Lembrando de acessar com e-mail institucional, por favor. Professora? Oi. Tem uma aluna questionando que está com medo da professora cobrar a lei de Newton na prova. Não, lei de Newton vai ser tema da nossa próxima aula, deixa eu só verificar aqui. A nossa próxima aula vai ser 20 de janeiro, então, lei de Newton não cai nessa prova, tá bom? Na prova de sábado. Prova de sábado é só a parte da cinemática. Thaís, você não consegue acessar com nenhum e-mail? Ah, sim, ela não está conseguindo acessar o e-mail institucional, eu acho. Tenta acessar com outro para ver, então. Ou então, no final, eu acrescento seu nome, viu? Deixa eu só pegar meu remédio aqui, já volto. Alguém conseguiu assinar a lista? Deixa eu ver se alguém conseguiu. Ela conseguiu com o pessoal. Conseguiu, né? Você conseguiu com o pessoal, Thaís, então dá certo. Tá bom. Pronto, voltei. Lei de Newton, eu vou cobrar no formulário que vai ser aberto em janeiro. Vocês vão ter um formulário, não, um questionário, só sobre lei de Newton, certo?
que aí ele vai abrir no dia da aula e vai ficar até, me parece que é dia 2 ou é 3 de fevereiro aberto. Então, na prova não cai. Vamos voltar aqui para o conteúdo. Terceira questão. Um trenó, a vela, atravessa um lago gelado com aceleração constante produzida pelo vento. Em um certo instante, a velocidade do trenó é 6,3 I menos 8,4 J. Tudo isso em metro por segundo. 3 segundos depois, uma mudança de direção do vento faz o trenó parar momentaneamente. Qual é a aceleração média do trenó nesse intervalo de 3 segundos? Mesma coisa, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento, anotar as informações que a gente tem. Então, essa é a nossa terceira. E aí foi dado a velocidade, né? Essa velocidade a gente pode chamar de velocidade inicial quando fazendo a seguinte interpretação. Ó. O trenó, a vela, atravessa um lago gelado com uma aceleração constante produzida pelo vento. Em um certo instante, a velocidade do trenó é essa daqui, 6,3 I menos 8,4 J. 3 segundos depois, né, o vento ele muda de direção e aí o trenó para. Então, inicialmente ele tem essa velocidade, né, e depois da mudança é que ele para. Então, se ele parou é porque a velocidade final vai ser 0, né? Então, essa primeira velocidade aí é a velocidade inicial, que é 6,3 I menos 8,4 J. Tudo isso em metro por segundo. Já a velocidade final, o vetor velocidade final, é 0, porque ela parou. Deixa eu só conferir aqui o sinal. É 8,4, negativo. Pronto. Qual é a aceleração média do trenó nesse intervalo de 3 segundos? Então, outra informação que foi dada foi o intervalo de tempo de 3 segundos. E a grandeza que é solicitada é o vetor aceleração média, certo? O vetor aceleração média, ele é definido como vetor ΔV, né, variação da velocidade, sobre ΔT. Esse ΔV vai ser vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial. Tudo isso sobre ΔT. O ΔT a gente já sabe que é 3, né? E agora a gente vai substituir esses vetores aqui. O inicial é 0, certo? Menos, vou repetir o menos aqui da fórmula, e vou colocar o vetor velocidade inicial entre parênteses, para a gente não se perder nos sinais, certo? Então, eu vou ter 6,3 I menos 8,4 J. Tudo isso dividido por 3. Então, o vetor aceleração vai ser, ó, aqui eu vou ter menos 6,3 negativo e aqui 8,4 positivo. Tudo isso dividido por 3. Essa divisão a gente faz de cada componente, certo? Por 3, ou seja, 2,1, né? 6,3 dividido por 3, eu vou ter 2,1 I mais 8,4 dividido por 3. Eu já vou ter que verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a calculadora? 8,4 dividido por 3, deu 2,8. 2,8 J. Então, esse é o nosso vetor, a aceleração média, certo? Foi pedido só o vetor, então, tá
Resolvido. Essa terceira. Foi, qual é a aceleração média? Eita, não, peraí, ó. Qual é a aceleração média? É o módulo, né, que ele pede? É o módulo. Porque, ó, aqui, calcule o vetor deslocamento. Isso ficou claro, é o vetor. Mas aqui, ó, qual é a aceleração média? Então, aqui é o módulo. Então, a gente obteve o vetor, agora a gente vai encontrar o módulo. Como é que se calcula o módulo? O módulo do vetor aceleração vai ser primeira componente ao quadrado, mais segunda componente ao quadrado, vou somar ao quadrado aqui, ó. Vou somar tudo isso e depois eu tiro da raiz, certo? Então, a média vai ser 2,1 vezes 2,1, vai ficar tudo positivo, até porque é módulo, né? 4,41 mais 2,8 vezes 2,8, 7,84. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 12,25. E aí, tirando da raiz, a gente vai encontrar um módulo de 3,5. Então, a aceleração média, né, que é módulo, é 3,5 metros por segundo. Ok? Vamos ver a quarta. Vou pegar esse preto. Esse preto mesmo. Quarta questão. Ó, a velocidade inicial de um próton é 4i menos 2j mais 3k. 4 segundos mais tarde, passa a ser menos 2 menos j mais 5k, com todos os valores em metro por segundo. Isso, metro por segundo. Quadrado, né? Aqui, que é a aceleração. Para esses 4 segundos, qual é a aceleração média do próton? E aqui ele fala aceleração média, mas ele coloca aqui o vetor, né? O vetor aceleração média. Então, nesse primeiro momento, no item A, ele só quer mesmo o vetor. E no item B é que especifica, né, qual é o módulo do vetor aceleração média, e no item C, qual é a direção e qual é o sentido. Essa está mais completa, essa questão. Então, vamos lá, vamos iniciar anotando as informações que nós temos. Vetor velocidade inicial, 4 menos 2 mais 3. 4 menos 2 mais 3. Tudo isso em metro por segundo. E o vetor velocidade final é menos 2 menos j, menos 2i, menos 2j, mais 5k. Tudo isso em metro por segundo. Deixa eu só conferir se o vetor velocidade inicial está correto. É 4 menos 2 mais 3k. Isso. E é dado também um intervalo de tempo, no qual este vetor passa a assumir esse outro valor aqui. O intervalo de tempo é de 4 segundos. E a informação que é pedida é o vetor aceleração média, no item A. Então, ela é bem parecida com a questão anterior, né?
o vetor aceleração média, ele vai ser ΔV sobre ΔT, sendo que ΔV vai ser a velocidade final, menos 2i, menos 2j, mais 5k, menos da fórmula, né? E agora a inicial, que é 4i, menos 2j, mais 3k. Tudo isso sobre a variação temporal, que é de 4 segundos. Então, já vou botar a unidade aqui. Bom, como é que a gente vai fazer essa subtração, né? Componente a componente. Aqui eu vou ter menos 2i, menos aqui fora, e 4i, ou seja, menos 6i. Agora, as componentes j, eu vou ter menos 2, menos aqui fora e menos aqui. Então, menos com menos mais. Então, eu vou ter menos 2j mais 2j. Então, zera a componente j aqui. No caso do k, eu vou ter 5k menos 3k, ou seja, 2k positivo. Tudo isso dividido por 4. E a divisão eu faço normalmente, ou seja, 6 dividido por 4, 1,5, né? Menos 1,5, mais 2 dividido por 4, 0,5k. Então, esse é o nosso vetor aceleração. Menos 1,5 e mais 0,5k. E aí a gente acrescenta aqui a unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Professora, só uma dúvida. Oi. A questão anterior era qual daquela lista? A anterior? Sim. 7. Eu abri aqui a lista. Deixa eu ver aqui. Cinemática, PDF, a anterior, né? Deixa eu ver aqui. Na lista, coloquei até as respostas finais. Essa que eu estou fazendo é a 7, a anterior é a 6. A 6 da lista, viu? 6, e essa é a 7. Pronto. Então, esse é o item A, menos 1,5i mais 0,5k. O item B, no item B é solicitado, deixa eu voltar aqui para o exercício. No item B é solicitado... resolvi diferente, professor. Para mim, tem geladinho? Porque nas próprias respostas já tem outra resposta. Oi? Porque lá nas respostas tem uma resposta diferente da sua. E é? Sim. Na anterior... Isso, que é essa mesmo. Uma onça, seu Chico? Quer refrigerante? Quer refrigerante, seu Chico? Vamos pra cá. É o módulo que está diferente. Ei, Reginaldo! Bora! Uma. Vem pra cá. Eu acho que alguém esqueceu É só o módulo. Porque a questão está cobrando a aceleração média, não é? Beleza. É porque eu acho, deixa eu ver aqui na lista. Talvez na lista eu tenha, na resposta final, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Bora. Acho que esqueceu ligado. Pronto, é isso aqui, né? A sexta. É porque aqui eu deixei só o vetor, né? E esse vetor a gente encontrou. Aqui, ó. Menos 2,1 mais 2,8. Pronto, tá aqui o vetor. Só que, lendo a questão, ficou assim,
essa interrogação, se ele queria o vetor ou o módulo, porque ele diz qual é a aceleração média do trenó nesse intervalo. Deu a entender aqui que é o módulo, aí por isso que eu segui em frente, calculei o módulo, entendeu? Então, se na questão pedir a aceleração média, a gente faz o módulo, é isso? A não ser que esteja assim, aqui no item A, qual é a aceleração média e ele representou o vetor, Então, aqui é só o vetor. Mas no item anterior ele não colocou, então deu a entender que era um módulo. Vou colocar essa observação. Isso. Pronto. Vamos continuar. A quarta. Sim, aí no item B, ele já pede o módulo desse vetor aceleração. Essa quarta, ela está bem completinha, assim, bem especificada, né? De maneira que não gera dúvidas. Então, o módulo vai ser, primeira componente, que é 1,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado. A gente vai fazer essa soma, resolver, né, aqui 1,5 ao quadrado, me parece que é 2,25. Só confirmar. 1,5 ao quadrado, 2,25, mais 0,5 ao quadrado é 0,25. E aí a gente vai ter raiz quadrada de 2,5, que vai nos dar 1,6, aproximando, né? Mantendo com uma casa decimal só. A gente vai ter o módulo de 1,6 metro por segundo quadrado. Esse é o módulo do vetor aceleração, certo? Já no item C é solicitado qual é a direção e o sentido do vetor aceleração média. Bom, como eu disse, para determinar a direção, a gente vai descobrir o ângulo, que é basicamente a gente fazer, tangente de θ, pegar a componente y, que nesse caso é 0,5, e a componente x, que nesse caso é 1,5. Se vocês preferirem, vocês podem também, representar o vetor no plano, talvez fique mais fácil para vocês, não sei. Ele tem menos 1,5 ao longo de x, né? E ele tem 0,5 ao longo de y. Então, o vetor, ele seria mais ou menos isso aqui, o vetor A médio. Certo? E aí, a gente pode pensar num ângulo, θ, certo? E aí, a tangente de θ seria o quê? Cateto oposto, que é esse pedaço aqui, que vale quanto? 0,5. Sobre o cateto adjacente, que é esse outro pedaço, que vale 1,5. Não vou levar o sinal, porque o sinal a gente pode analisar, ou melhor, o sinal é útil para a gente determinar o sentido. Mas para ficar mais coerente, eu posso até deixar aqui, certo? Para vocês não se atrapalharem na hora de estudar. E aí a gente vai fazer essa divisão, né, que vai dar 0,333 negativo, ou seja, tangente de θ é igual a menos 0,333. E aí, para tirar o valor do ângulo, a gente vai utilizar a função inversa na calculadora. Nesse caso aqui, a gente pode, deixa eu ver, se ficou alguma dúvida, né, aqui já tira. Calculadora arco tangente, aqui ele já dá. Calculadora arco tangente.
Ó, aqui a gente certifica, tem que estar em grau, ok? De 0,333. Ó, deu um ângulo de 18,4, deixando com uma casa decimal só. Então, este é o ângulo. Θ é igual a menos 18,4 graus. Então, a direção é essa, certo? E o sentido? O sentido, nesse caso que nós encontramos um ângulo negativo, o sentido é horário, ok? Horário, porque nós temos um ângulo negativo. Tranquilo? Professora, seria bom se a senhora fizesse outra questão para também descobrir o grau do ângulo. O grau? Desse mesmo jeito aqui, professora, que eu fiquei com muita dúvida. Certo. Você assistiu às aulas anteriores? Sim, eu resolvi as questões também da... Pronto. Deixa eu ver uma aqui da lista, que peça. Ó, vamos ver essa segunda, certo? Daqui da lista. Essa primeira não pede, a segunda da lista. Ó, uma semente possui as seguintes coordenadas. X é igual a menos 5, Y é igual a 8 e Z é igual a 0. Represente o vetor posição em termos dos vetores unitários. Item A. Então, vamos lá. Primeira coisa, anotar. Vou deixar ela aqui, ó. Segunda questão da lista. Segunda questão da lista. Então, ele só fala, nesse primeiro momento, os valores de X e de Y, né? E fala de Z também, só que o Z é 0. Z é 0. Então, quanto é que vale o X? X vale menos 5 metros, e o Y vale 8 metros. Item A, represente o vetor em termos dos vetores unitários. Ah, só a gente escrever aqui, né? O vetor posição, ele seria menos 5i mais 8j. Pronto. Esse aqui seria o item A. Representei o vetor em termos dos vetores unitários. Item B, determine o módulo do vetor posição. O módulo, a gente vai pegar cada componente ao quadrado, né? Ou seja, vou ter menos 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, R é igual menos 5 ao quadrado, vou ter 25 mais 64 e raiz quadrada de tudo isso. Vamos ver aqui quanto é que dá. Vai ser raiz quadrada de 89. Que vai dar 9,4, deixando com uma casa decimal, 9,4 metros, certo? Esse é o item B. No item C, ele já pede, determine o ângulo que o vetor posição faz com o eixo X. É basicamente você dizer qual é a direção, né, que esse vetor tem. Aí, você pode representar o vetor, como eu disse, né? Ou seja, item C. Como você desenharia esse vetor no plano, né?
Você tem aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Quanto ele tem ao longo de X? Menos 5. Então, vou colocar do lado de cá. Quanto ele tem ao longo de Y? Ele tem 8. Então, fica aqui. Então, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó, ligando os pontos. E aí, o nosso vetor, ele vai partir da origem e terminar neste ponto. Então, esse é o vetor posição, ó, R. Esse é o vetor posição. Aí, esse vetor, ele faz um ângulo com o eixo X, né? Esse ângulo eu posso chamar de θ, por exemplo. E aí, quando você insere esse ângulo aqui, se você olhar direitinho, olhar para cá, ó, o que você tem aqui? Você tem um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, você pode sempre definir um seno, um cosseno e a tangente. O que seria a tangente no triângulo retângulo? A tangente, ela vai ser sempre o cateto oposto ao ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Cateto oposto seria esse pedaço e o adjacente é o que está colado com o ângulo, né? Então, aqui a gente teria, ó, tangente de θ igual, qual é o cateto oposto? 8, não é isso? Que está na frente aqui, ó, 8, é esse pedaço, que é a projeção ao longo do eixo Y, do vetor. Qual é o cateto adjacente? Menos 5. E aí, a gente vai fazer 8 dividido por 5. Dividido por 5, 1,6, negativo. Isso aqui é a tangente do ângulo. Eu não estou interessada na tangente, eu estou interessada no valor do ângulo. Então, eu vou utilizar a função inversa, que é chamada de arco tangente. Na calculadora na calculadora científica, tem tangente a menos 1. Você aciona ela e ela faz o cálculo. Mas se você vier também aqui pela online, você consegue utilizar a calculadora online, né? Deixa eu ver aqui, de 1,6. 1,6. Já está em grau, né? Então, ó, o arco tangente de 1,6 é 57,99. A gente pode até arredondar para 58 graus, tá certo? Porque depois tem esse monte de 9 aí. Então, a gente vai ter um ângulo de menos 58 graus. Então, essa é a direção, certo? Nessa segunda questão da lista, não é solicitado o sentido, né? Então, a gente não precisa colocar, mas se fosse dizer qual era o sentido seria o horário, porque o ângulo é negativo, tá bom? A tangente, ela vai sempre envolver a componente y do vetor acima sobre a componente x, certo? Nesse caso, que é o vetor posição, seria ry sobre rx, tá certo? Pronto. Todo mundo assinou a lista. Professora, já vai encerrar? Já. Ó, colocar novamente o link para vocês assinarem, certo? Não, o arco tangente, se você tiver na calculadora científica, você tem tangente, seno e cosseno, certo? Estão vendo na calculadora científica? Aí tem um botãozinho na calculadora científica que é o shift. Se você acionar o shift,
E aí, você não vai mais usar essas funções comuns, que é o seno, cosseno e tangente. Se você acionar shift, você vai utilizar o que está acima dele, certo? Ou seja, cosseno a menos 1, que é o arco cosseno. Tangente a menos 1, que é o arco tangente. Seno a menos 1, que é o arco seno, certo? São funções inversas. Que nas calculadoras está tangente a menos 1. Engraçado, essa dúvida só surgiu agora, porque nas outras aulas eu sempre falei disso. Deixa eu ver aqui, calculadora científica. Para ver se tem o teclado dela aqui. Eu queria ver. Não tem o teclado dela. Ó, uma dessa aqui, desse tipo, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, o shift, não tem como mostrar, mas é esse primeiro botão em amarelo. É SHIPT. Esse é o shift. Veja que logo abaixo, deixa eu ver, 1, 2, 3, quarta. Na quarta linha da tela, quarta linha e quarta coluna, você tem o nome sim, ou seja, é o seno. Você tem ao lado o cosseno e a tangente, certo? Quando você aciona essas funções diretas, você vai calcular, por exemplo, seno de 30. Qual é o seno de 30? 0,5. Cosseno de 30 é 0,86. Tangente de 30, você vai calcular. Se você acionar o shift antes, você não vai calcular o seno, e sim o inverso do seno, que é o arco seno, entendeu? Na calculadora. Esse é o teclado dela. Estranho vocês estarem com essa dúvida agora, já que já temos 3 aulas que a gente está falando disso. Deixa eu ver, essa aqui já é um pouco mais cara, essa calculadora. Mas todas elas têm as funções inversas. Pronto, aqui já está seno, cosseno, tangente. Ó, vocês estão conseguindo ver? 1, 2, 3, terceira coluna. Ó, ela já tem até clara. Tem o seno embaixo e em cima, em amarelo, tem o arco seno. Como é que você vai acionar essas funções que estão acima? É acionando o shift. Aí, colocando shift, seno, você já obtém o valor. Essa é uma Cássio. A calculadora do celular de Elisângela tem. Perfeito, Elisângela. No meu, eu nunca procurei. Não, no meu celular, não. Eu sempre faço, eu gosto mais de utilizar a calculadora. Thaís, essa é uma questão de matemática, né? É uma questão de matemática, porque se eu quero encontrar o ângulo, o seno, o arco, a tangente não me dá o valor do ângulo. Eu preciso da função inversa. Aí eu teria que dar uma aula de matemática aqui, né? E aí fica complicado. Pronto, todo mundo já assinou a lista. Vou só reforçar aqui o link, certo? Então, terminando aqui a aula, assim que baixar, ela fica disponível, o vídeo, para vocês, tanto ela como as demais. E aí eu vou postar esse PDF, tanto o que eu fiz, como esse outro que já estava elaborado, tá certo? Professora, só uma dúvida. Oi. Na prova, a senhora vai pedir a representação do vetor? Representação, o desenho. Isso, que tem na lista. Tá, deixa eu só tirar a minha tela aqui.